Beleza, galera? Começando a live então sobre dimensionamento de disjuntores, certo? Vamos lá. Ó, antes de eu falar para vocês como é que dimensiona um disjuntor corretamente, eu tenho que falar para vocês qual que é a finalidade do disjuntor, certo? Para que ele serve? Pessoal, o disjuntor termomagnético, ele protege contra sobrecarga de corrente e contra curto-circuito, certo? E o que é essa sobrecarga de corrente? Sobrecarga de corrente é, vamos supor que um equipamento está lá com defeito e ele do nada começa a puxar muita corrente. Isso é um exemplo. Ele começa a puxar muita corrente, começa a esquentar o cabo, certo? E o disjuntor ativa, abrindo o circuito, certo? Então ele é um dispositivo que protege contra sobrecorrente e curto-circuito. O que é um curto-circuito? É dois fios que mesmo no outro, tem várias possibilidades aí, dá um curto-circuito e o disjuntor também desarma, certo? Só que, de certa forma, ele acaba protegendo também o equipamento, certo? O que muitas pessoas acham que o disjuntor também faz? Ele protege as pessoas contra choque elétrico. Mas não, galera, ele não protege contra choque elétrico. Ele protege apenas a instalação da sua casa e os equipamentos, certo? O que protege as pessoas contra fuga de corrente, ou seja, choque elétrico? É o DR, certo? Diferencial residual. E o IDR, que é interruptor diferencial residual, certo? Os dois, galera, tem a mesma coisa. DR, tanto quanto IDR, é a mesma coisa. Ele muda o símbolo, mas o dispositivo é o mesmo. Ele protege contra fugas de corrente, certo? Então vamos começar a falar aqui de IDR, que o pessoal gosta muito de chamar de IDR, certo? Beleza. O IDR, como é que ele funciona? Como é que ele percebe que tem uma fuga de corrente? Ele tem tipo uma bobininha dentro dele, que ele vê a corrente que está passando de um lado e a corrente que está meio que voltando do outro lado. Se tiver uma fuga de corrente de 30 mA, ou seja, a pessoa vai lá e leva um choque, ele vai e desarma o circuito. Então, o disjuntor termomagnético tem a finalidade de proteger contra sobrecarga e curto-circuito, protegendo a instalação da sua casa. E o DR tem a função de proteger as pessoas contra fuga de corrente, certo? Um choque elétrico é uma fuga de corrente. Outros exemplos de fuga de corrente: tá fugindo corrente ali para a carcaça do equipamento e indo para o aterramento. Ele também desarma, porque está tendo fuga de corrente, certo? O DR pode ser utilizado como disjuntor geral também, é uma das diferenciações. Não seria o DDR, Davi? Ou não, é o DR mesmo? Porque o DR ele protege apenas contra fuga de corrente, certo? Aí eu estava expliquei o que é o IDR, certo? E também tem o DPS, que é um dispositivo de proteção contra surtos. Caiu algum raio, deu algum problema na rede e deu um surto de tensão na sua residência, certo? Esse dispositivo de proteção contra surtos, DPS, ele também protege seus equipamentos contra esses surtos de tensão. E tem o DDR, certo? O DDR ele é disjuntor diferencial residual. Qual que é a diferença de DDR para DR? O DR ele protege apenas contra fuga de corrente e o DDR protege contra fuga de corrente, sobrecorrente e curto-circuito. Ou seja, ele é a junção do disjuntor termomagnético com o DR, certo? Então esse DDR ele é apenas um único dispositivo que protege contra essas três coisas: fuga de corrente, sobrecorrente e curto-circuito, beleza? Então, galera, já falei da finalidade do disjuntor. Muitas pessoas podem pensar que o disjuntor ele protege contra choque elétrico, ele não protege, certo? Falei qual que é a diferença aí de DPS, DDR e IDR, certo? E agora nós vamos falar das curvas dos disjuntores. Aqui, galera, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Eu acho que não vai dar para ver. Mas esse disjuntor aqui, ele é o disjuntor DIN e ele tem um Czinho aqui, ó, que representa a sua curva, e esse 20 que é a corrente nominal do disjuntor, certo? Ou seja, meio que o tanto de corrente que ele deixa passar para o circuito, certo? O que é essa curva? Vamos começar pela curva B.
A curva B, gente, ela o disjuntor da curva B é usado para proteção de equipamentos resistivos, de cargas resistivas. O que é isso? Um chuveiro elétrico, um forno elétrico que tem carga resistiva. Então você utiliza um disjuntor de curva B. Circuitos que tem aí cargas indutivas, vamos supor, um circuito de iluminação LED tem carga indutiva, ar-condicionado, micro-ondas tem carga indutiva. Então você tem que usar um disjuntor com a curva C, beleza? Curva B, cargas resistivas. Curva C, com cargas indutivas. E o que é a curva D? Equipamentos que têm cargas indutivas elevadas, tem aí grande carga indutiva. O que é isso? São motores grandes, transformadores, não sei, máquinas de solda, por exemplo, certo? Esses são alguns exemplos que você deve usar disjuntores de curva D, beleza? Pessoal, por que eu estou falando esses pontos para vocês? Eu nem falei de dimensionamento ainda. Eu falei qual que é a finalidade, falei qual que é a diferença do disjuntor termomagnético com aquelas outras nomenclaturas, né? DPS, IDR, DDR, e expliquei também agora as curvas B, C e D. Por que eu estou falando isso? Para realmente ter se vocês tiverem algum conhecimento, porque quando vocês forem instalar um disjuntor, vocês não ter problemas com isso, certo? Você vai lá comprar e o cara pergunta talvez qual é a curva do disjuntor que você quer, certo? Aí você não sabe qual que é a curva, ou o cliente quer ter uma proteção contra choque elétrico, aí você vai lá e coloca um disjuntor termomagnético apenas. Então, galera, falando novamente, disjuntor termomagnético não protege contra choque elétrico, certo? Essa é a função do DR ou IDR, beleza? Beleza? E falei sobre as curvas e tudo mais. Vamos voltar, só uma curiosidadezinha que está anotada aqui no meu script. Por que não existe um disjuntor com a curva A? Por que começou lá do B, C e D e largou a curva A para trás, certo? Gente, imagina se nessa letrinha aqui tivesse uma letra A. Muitas pessoas talvez iam confundir com ampere, que é a unidade da corrente elétrica, certo? A unidade da corrente elétrica é ampere e é um Azinho. Então, se tivesse uma curva com um A aqui, talvez as pessoas iriam confundir a curva, qual o tipo de curva, com a com a corrente nominal do disjuntor, certo? Para não ter essa confusão, já começou ali com a letra B, C e D, tranquilo? Nós temos que entender essa expressão aqui, ó, certo? O que é IB, o que é IN, o que é IZ. Nós usamos isso aqui, tem uma outra maneira também, vamos supor, para complementar essa fórmula aqui, certo? Que eu vou explicar mais pro final, mas vamos entender essa expressão aqui primeiro. Entendendo essa expressão aqui, gente, primeiro vocês têm que saber o IB. O que é IB? Ele é a corrente de projeto. E o que é essa corrente de projeto? É a corrente do equipamento. Então vamos supor lá que tem um forno. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Tem um forno que tem 2.200 watts, certo? Você divide aí a potência pela tensão e você acha a corrente. Então, 2.200 dividido por 220, por exemplo, nós temos 10 amperes. Esses 10 amperes é a corrente de projeto, certo? É a corrente que o equipamento vai puxar, vamos dizer assim. Tranquilo? O que é esse IN? É a corrente nominal do disjuntor. O que é a corrente nominal do disjuntor? É esse número aqui, galera. Ó. Qual disjuntor que você tem que usar, certo? Só explicando aqui o que é esse Z aqui, que eu explico para vocês como é que essa expressão funciona. O IZ, ele é a capacidade de condução de corrente do condutor, certo? Então vamos supor, tem um cabo lá, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não está aqui. Mas vamos supor que eu tenho um cabo que ele tem uma capacidade de condução de corrente de 19 amperes, certo? Então, esse 19 amperes vai ser o nosso IZ, certo? Exato, José. Falando isso aí também. Então, galera, vou falar isso aí agora, daqui a pouco. É o seguinte, vamos supor que o IB seja aqui de 10 amperes, certo? O nosso IN, que é a corrente nominal do disjuntor, tem que ser de 10 amperes também, de acordo com essa expressão. O que é isso? Tem que ser menor ou igual. Então, se o nosso equipamento está puxando 10 amperes, de acordo com essa expressão, nós podemos colocar um disjuntor de 10 amperes. Mas o que isso pode dar errado?
Imagina que o equipamento, não sei, dá algum problema e ele puxa um pouquinho mais de corrente e o disjuntor cai. Ou que o José Souza iria falar, você tira aquele forno de lá, vamos supor que seja um forno, e você coloca um forno um pouco mais potente, certo? Se você colocar um forno mais potente que puxa 12 amperes, aí o disjuntor também vai cair se você colocar igualzinho. Se o equipamento puxar 10 amperes e você colocar um disjuntor de 10 amperes, você vai ter esse problema. O nosso IB é de 10 amperes. O nosso IN, se você colocar, IN é a corrente nominal, se você colocar um disjuntor de 10 amperes também, se mais para frente você colocar mais lâmpadas, esse disjuntor vai cair. Então os projetistas utilizam o seguinte: eles colocam 15% de tolerância, meio que de segurança aí, certo? Então vamos supor que tem um equipamento que está puxando 10 amperes. Você não vai chegar lá e colocar um equipamento, um disjuntor de 10 amperes para aquele equipamento. Você multiplica 10 amperes por 1.15 e aumenta aí você utiliza esse fator de segurança de 15% para dimensionar o disjuntor. Então, o disjuntor tem que ser de 11,5 ampere, a corrente nominal dele. Mas não existe disjuntor de 11,5, galera. Então, se você coloca o acima, que é de 15 amperes. Então, para um circuito de iluminação que tenha o IB de 10 amperes, você utiliza um disjuntor de 15 amperes, devido a esse fator aí de tolerância que nós usamos, beleza? Então, disjuntor de 15 amperes. Opa, toda hora eu coloco errado. 15 amperes, 16, tem disjuntor de 16 amperes também, beleza? Ué, 12 amperes eu não lembro de ver não, mas depende muito da marca, sabe, ô Matheus? Aí tem disjuntor que tem 10, 15, 20. Tem disjuntor que tem 10, 16 e 20. Aí depende muito da como é que fala? Da marca do disjuntor, certo? Beleza, vamos seguindo aqui. 10, 15. Olha aqui. Será que é IZ mesmo? Vocês lembram lá em cima? IZ é a capacidade de condução do cabo elétrico, certo? De acordo com essa forma, ele tem que ser maior que todos, certo? Vamos supor que a capacidade de condução de corrente seja 19. Vou colocar aqui 19. Seja 19, certo? Está certo, por quê? A nossa corrente de projeto é de 10. Então ele tem que ser menor que a corrente nominal, certo? Que é de 15 amperes. Então, beleza. A corrente nominal está maior que 10 amperes. E a nossa capacidade de condução do cabo elétrico tem que ser maior que do disjuntor, certo? Que vamos supor, nesse caso aqui, é de 19 amperes. Vou explicar alguns pontos aqui para vocês agora. Pessoal, eu ainda não expliquei como é que essa fórmula funciona, certo? O que acontece se você colocar alguma coisa maior ou menor aqui que não era para estar aqui do mesmo jeito? Vamos supor que aqui seja 15 amperes, certo? O equipamento puxa 15 amperes e você vai lá e coloca um disjuntor de 10 amperes. O disjuntor não vai parar acionado nunca, certo? Ele vai ficar caindo toda hora, por causa que o disjuntor está dimensionado abaixo do que o equipamento está puxando, beleza? E por que a capacidade de condução de corrente do cabo tem que ser maior que a corrente nominal do disjuntor? Pessoal, isso aí acontece sempre. Você vai lá e aumenta a corrente nominal do disjuntor. Vamos supor que você coloca 20, certo? Aqui. Beleza, vai funcionar? Vai funcionar. Só que o cabo só aguenta 19, certo? Ele pode esquentar e pode ocasionar um incêndio na sua residência. Porque o disjuntor, ele só vai acionar quando chegar em 20 amperes. Só que o cabo aguenta só 19, certo? Então vamos supor, tá lá passando 19 amperes. E o disjuntor não cai, porque ele tem que acionar, ele só aciona quando passa de 20 amperes. Só que o cabo aguenta só 19, então o cabo vai esquentando, vai pegar fogo na sua casa aí e o disjuntor não vai acionar, certo? Então tem que ser dessa maneira. A corrente do equipamento tem que ser menor que a corrente nominal do disjuntor e a corrente nominal do disjuntor tem que ser menor que a capacidade de condução de corrente. Essa aqui é o ideal para o seu dimensionamento de disjuntor, certo?